A Júlia é uma mulher que vem de um histórico de trauma muito grande, né? Então, foi negligenciada na infância de um jeito muito importante, é, invisível, né, aos olhos dos pais, os pais que trabalhavam dia, noite, de madrugada, então muitas lembranças de não ter o que comer, de ficar sozinha em casa, de ninguém levar ao médico, de poder fazer o que quiser e ninguém nunca olhar para colocar um limite, aquela sensação de não ser importante o suficiente para Sim. ser objeto de amor e cuidado, né? Olá, gente querida! Sejam bem-vindos! Essa é a segunda temporada do nosso podcast Estrela Guia. Que delícia, que prazer chegar até aqui. Que bom ter você com a gente, que maravilha! Esse é o podcast que a gente vem com casos que merecem ser compartilhados, ou porque nos ensinam, ou porque nos inspiram. E sempre nos divertem, porque a gente tem um papo descontraído, animado, feliz. A gente não precisa ficar sisudo para falar sério, viu? Aliás, fica a dica. Pode usar isso com as crianças também. Não precisa ficar sisudo para falar sério. A gente pode falar de coisa séria, descontraído, com leveza. E a gente, às vezes, é o melhor jeito de falar sério. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora e criadora da disciplina do equilíbrio. A gente não precisa também escolher entre a firmeza ou entre o afeto. A gente pode ter tudo junto em equilíbrio. Aliás, vai vendo se não é a melhor forma de funcionar, hein? Vamos juntos, gente? E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito para abrir essa temporada com a gente, que é a querida Adriana Drula. Tudo bem, querida? Oi, Isa, tudo e você? Tudo Tudo bem, ótimo. graças a Deus. Que bom ter você aqui. Ai, que bom estar aqui com você. Tô muito feliz. Eu também. Amore. Eu sei que eu sou a mulher do chá, você é a mulher do café. Então vou deixar você com o seu cafezinho e vou fazer um chazinho pra mim, viu? Claro. Eu não sei até se eu já te falei isso na vida, mas essa I'm Tea é a nossa marca própria de chá. Uau! De repente, sabendo disso, em algum momento você dá uma chance, Eu viu? vou querer E esse experimenta isso, tá? Mas hoje você já veio tomando seu cafezinho, segue à vontade, depois você descobre o I'm Tea, viu? Vou sim. Esse ainda tá dizendo foco. Esse é o Focus. Esse é o que eu vou experimentar. Com chá preto, laranja, jasmim, baunilha e chocolate meio amargo. Nossa, eu vou querer experimentar esse. Você sabe que o slogan, né? A chamada do IMT é Welcome to my world. Tipo assim, talvez você não conheça o chá desse jeito, sabe? Talvez mesmo. Talvez o que você conhece por chá, talvez nem seja chá. Porque tem essa diferença também do que é chá, do que é infusão ou tisana. Enfim, é um rolê todo novo, é um mundo inteiro a ser descoberto o chá, viu? Nossa, a gente precisa fazer um podcast sobre Só isso. sobre isso. Vamos falar do chá, vamos. Nós vamos falar bastante dele. Mas depois eu te introduzo. Eu vou Viu? querer. Depois eu te... Eu vou querer real. Adoro. Querida, enquanto eu preparo esse chazinho aqui, você quer um chá Quero. agora? Você quer real agora? Você Sério? mudou de ideia? Adoro. Traz uma canequinha aqui pra nós. Isso. Bota aqui. Vamos fazer pra nós duas. Isso. Agora sim, hein? Adorei. Nossa, deu de 1000-0 no meu café. Adorei isso. Adorei isso. Muito bom. Não, o café tem seu lugar, tem seu valor. Eu, particularmente, sou uma pessoa que nunca tomei café. Nunca gostei. Mas minha mãe é apaixonada, meu marido é apaixonado, ou seja, todo mundo é apaixonado. O café já movimentou a economia desse país. Eu falo assim, é um absurdo alguém ter coragem de falar que não gosta de café, entendeu? Então, deixa o café tem seu lugar. Mas eu sou mulher do chá. Chá é bem gostosinho. Eu gosto de chá também. Você toma com açúcar, sem açúcar? Sem com nada. Sem nada? Então, das minhas. Vamos nós. Querida, enquanto eu termino de preparar um chazinho pra nós, conta pra gente quem é Adriana Drula. Nossa, essa pergunta é uma pergunta enorme, né? Eu vou te responder quem eu sinto que eu estou, porque eu acho que eu já fui
algumas coisas diferentes. Eu até brinco quando eu dou aula que eu tô na minha segunda encarnação em vida. Uau! Sabe? Como se eu já tivesse morrido e renascido na mesma encarnação. Que foi, Sim. inclusive, pós-filhos, né? Sim. Você sabia que antes de ter filhos, eu trabalhava no mercado financeiro Uau! com M&A. Uau! Eu trabalhava com Uau. fusão e aquisição de Fusões. empresa. Uhum. E estudei fora, fiz administração e economia nos Estados Unidos. Trabalhava Total business. num dos maiores bancos de investimento do mundo. E aí, depois de ter filho, eu brinco que quando eu tive a minha mais velha, hoje ela tem 13 quase. Uhum. Eu brinco que foi como ser atropelado por um caminhão e acordar na beira da estrada, sabe? Eu sei. Posso dizer que eu sei. Foi assim, não porque eu tivesse arrasada, porque eu estava extremamente feliz, eu sempre quis ter 2011 filho. também ela? É. O Petros também. Mas por não saber quem eu era mais, assim, todos os pilares nos quais eu formei a minha identidade, eles não se sustentavam mais, assim. Eu sei como é isso. É. E dói, hein? É muito. A gente se perde da gente, né? Na verdade, a gente se perde do que a gente achava que era a gente. Daí a gente também descobre que aquilo não era a gente. E na verdade, assim, pra mim foi... Eu já sabia que isso ia acontecer. Intuitivamente, já lá quando eu tava fazendo as primeiras escolhas de graduação, eu tava na Califórnia. Eu queria uma coisa que fosse que me desse prestígio, dinheiro, sabe assim? Sim. Mas eu já sabia que aquilo seria temporário e que eventualmente eu faria uma mudança de carreira. É mesmo? Você tinha já isso em mente? Tinha. Não tão radical. Eu achava que eu faria uma mudança pequena, sabe? Assim, então, tipo, sei lá, abrir uma startup, mas sair do banco. Certo. Mas que o banco seria aquela plataforma, tipo um MBA, uma plataforma para aprender negócios, né? Enfim. Que é normalmente o que acontece mesmo. E aí, na hora que eu tive a minha filha, já desde a gravidez eu me desconectei muito, porque eu me conectei muito com ela. Eu tive um parto humanizado, me preparei muito para esse parto. Você já estava muitos anos luz de consciência à minha frente, sabia? Muito. Porque foi no mesmo ano, né? E eu não tinha ideia dessas coisas, assim. Durante a gravidez eu ouvi falar, né, de parto humanizado. Até tentei botar o pezinho lá. Planejei que seria, arrumei uma doula. Mas na hora do vamos ver, eu e o marido ficamos super nervosos. Na última hora ele falou, não, vamos fazer cesárea que tem mais controle sobre o processo. E eu caí também na conversa, né? Porque a gente também tá ali tão... É ou não é, o que é. Uma responsabilidade gigantesca, né? E se você não tá segura... assim, eu tive 2 partos, né? Humanizados. O primeiro... foi uma coisa, o segundo foi outra coisa bem diferente, que daí eu já sabia, né? Mas essa era a minha intenção, porque eu comecei a estudar epigenética, daí eu queria, assim, a minha conexão com ela era uma de que desde o início, antes dela nascer, eu queria dar para ela tudo aquilo que eu achava que eu precisava ter tido, ou que eu gostaria, né? Assim, a gente idealiza que vai conseguir dar para os filhos uma educação perfeita, a estimulação perfeita. Então, assim, eu lembro direitinho, a minha filha... Quando ela nasceu, eu tinha todos os brinquedinhos, e daí eu ajudava ela a contar, todos os dias a gente contava. Ela fez tudo super rápido, porque eu estimulei aquele tanto. Fiquei 1 ano e 8 meses, eu brinco que ela inspirava e eu expirava. Assim, numa simbiose muito... intensa. E aí, me perguntando, né, quem eu sou e pra onde eu vou. Imagina, eu saí de casa com 19, fui pra fora do Brasil, eu já tava com 30... Sempre morei sozinha, super independente. De repente, eu tava 2 anos em casa, sem saber o que fazer. É difícil, né? Sem saber pra onde ir, sem saber quem eu era, né? E meu marido falava assim pra mim, Adriana, faz algo. O que você faz? Ele falava, o que você faz por hobby? O que você gosta de fazer? Aí eu falava, hobby? O que é hobby? É hobby, né? Tipo hobby, meu quais hobby é são trabalhar. Seus hobbies? Meu hobby é trabalhar. Meu hobby é dormir. Dormir. Porque eu trabalhava tanto, quando eu dava tempo eu dormia.
Então, assim, comecei a prestar atenção naquele período que eu estava em casa, o que eu fazia, né? E eu sempre fui muito estudiosa, eu estudava Mas você não tinha psicologia. tesão de trabalhar? Porque eu tinha tesão de trabalhar. Tinha. O trabalho entrou num lugar de tanto prazer na minha vida que quando você pergunta o que você faz de hobby, eu tipo, cara, trabalhar é um lazer, é um hobby. Não sei pra você como foi. Uhum. Pra mim, e até porque também eu sempre trabalhei nessa parte de palestras, treinamentos, aulas, né? Então, é um negócio que tem uma coisa meio artística no processo, né? E eu lembro de uma fala que me marcou profundamente, que diz assim: aquelas pessoas que não têm prazer de trabalhar é porque separaram a arte do trabalho. Porque o Que legal. artista, ele quer morrer no palco, ele quer morrer fazendo o que ele faz, ele quer morrer cantando, ele quer morrer atuando, ele quer morrer escrevendo, ele quer, né? Agora, quando a gente separa a arte do processo e aquilo vira uma coisa penosa, uma coisa dura, Sim, né? Uma sim. coisa pesada, aí a gente quer se aposentar, aí a gente não quer trabalhar, e a gente quer fugir desse processo, né? Então, eu tive essa sorte de vincular, né, a arte. Nunca me importei de botar um trabalho no meio das férias. Vai passar férias em tal lugar? Vamos organizar uma palestra? Adoro. Sim, Até sim, hoje. sim. Né? Não tenho muito problema com isso. Né? Mas na época antes do meu filho, eu assim foquei, virei todo o prazer, o tesão da vida, da energia vital de tudo, pro trabalho. Então assim, o que te dá prazer? Trabalhar. Sim. Eu teria uma certa dificuldade. Outro prazer é viajar, né? Que também foi a primeira graduação. Eu formei em turismo, né? Então, eu acho que eu fui sempre colocando o trabalho no lugar do prazer, junto bom. ali. É uma boa combinação. Não, super necessária, É uma boa né? combinação, eu recomendo. Necessária. Então, quando a gente estuda propósito, né? O propósito, a gente tem essa sensação de propósito, de Exato. sentido na vida, quando você faz aquilo que brilha os seus olhos. É muito lindo. Né? E aquilo que você acredita que adiciona valor para o mundo, que faz do seu entorno um lugar melhor, né? Ou da pessoa com quem você se relaciona, enfim. Sim. Eu estava completamente afastada. Eu brinco que eu estava afastada de Deus. Sim. E não é brincadeira. Completamente afastada. E não é brincadeira no sentido, ó, lógico, brincando com a não brincadeira, né? Sim. Se você for para a parte da espiritualidade, né? O que é a espiritualidade? É a gente estar próxima da gente, do nosso propósito, de Deus, do nosso chamado, da vida, da força maior, enfim, alinhado com o que a gente nasceu para fazer, para existir, né? Então não é brincadeira, não. Não é grave. Não é. Mas eu brinco que, assim, na TFC, né, a gente tem alguns sistemas e a gente fala muito sobre o sistema de alarme. Eu brinco que é isso. Eu tava no sistema de alarme, né, naquele sistema de vir de uma vida em que eu sempre tive que dar conta de tudo, muito nova. Saí da casa dos meus pais muito cedo, fui pra fora. Ninguém me pagou um centavo, eu era bolsista, eu trabalhava à noite, eu estudava de dia. Eu que fiz, né, a minha vida sozinha. Sim. Sozinha. Dá um puto orgulho. Mesmo. Né? E bota a gente num lugar. Então, as minhas escolhas foram muito baseadas em sobrevivência, entende? Tipo assim, o talvez prazer eu era entenda mais do que secundário. você imagina, viu? Então, assim, eu adoro, por exemplo, psicologia, adoro psicologia. Mas psicologia não dá dinheiro. Vou fazer finanças dá dinheiro. Sim. E eu sempre fui muito aplicada naquilo que eu faço, então fui muito bem. Sim. E fui tendo muitos aquela feedbacks. pessoa que qualquer coisa que você escolhesse, você ia bem, né? Porque Exato. você dá tudo, né? Exato. Agora, TFC, só para as pessoas não ficarem pensando, o que é isso? Então, essa é a segunda parte, né? A minha segunda encarnação. Então, a minha primeira encarnação foi essa. Adoro. Que eu trabalhava com M&A, né? Com aquisição e fusão de empresas. Viajei o mundo para vários lugares. Vim para o Brasil a trabalho, inclusive. Voltei para cá sem querer. Sem querer. Era por um projeto de 3 meses. Uau. Conheci meu marido, casei e fiquei. Nossa! Deixa eu falar que a sua história tem um tanto de coisa em comum com a minha. Um tanto. A gente já tem que tomar mais chá. Nós vamos ter que tomar mais chá, viu? Porque já teve várias coisas que você falou aí. Eu falei, gente, eu conto a minha parte, eu conto a minha... Não, é a vez dela falar. Mas eu tô aquela assim, amiga, sua louca. Porque eu voltei da Itália com a intenção de terminar a faculdade e partir de volta pra lá. Conheci meu marido e casei. É isso, entendeu? Que aconteceu. Então...
Só pra te dizer uma das coisas que eu fiquei vendo na nossa história ali de semelhança, né? Tem algumas coisas que você vai contando assim, sabe quando você tá trabalhando, não sei o que, e você acha que vai, né, ali, vai mudar um pouquinho a vida, mas não tanto assim, não sei o que. Eu sei. Né? Você vai falando as coisas, eu sei. Sabe quando você sai sozinha do país e tem que dar conta, sem dinheiro de ninguém, sem ser bancada por ninguém? Sei. Então tem um monte de coisa aí que eu sei. Que legal! Que bom te conhecer! E você sabe que tá acontecendo uma coisa muito legal nas gravações dos episódios aqui, Dri, que eu saio adorando ainda mais a pessoa que eu convido pra sentar aqui. Que legal! Porque a gente conhece a pessoa de outra forma, num outro nível, sabe? E depois tem uma troca super interessante quando a gente entra, né? No cáusio propriamente dito, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então, assim, já comecei adorando. Ah, que bom, que bom! Já comecei adorando. Que ótimo! E aí, assim, só pra eu terminar e se a gente poder ir pro caso, o que aconteceu? Eu falei, vou estudar psicologia, porque era o que eu sempre quis fazer. Se agora eu posso escolher assim, né? Sem ser por necessidade de sobrevivência. Exato. Né? Aí, neste período, né, o que eu fiz? Eu estudei psicologia, outra graduação, né? Então, fiz uma graduação em psicologia, depois eu fiz uma pós em psicologia positiva na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, que foi assim, eu falo que foram os 2 anos melhores da minha vida. Eu amo estudar. Uau. E eu tive a oportunidade de estudar literalmente com 6 dos 10 melhores psicólogos do mundo. Então, assim, um período de fertilidade, sabe, intelectual, ideias e de saber assim, cara, me encontrei. Achei. Delícia, né? Lá eu comecei a estudar muito sobre autocompaixão. Autocompaixão é uma coisa que faz sentido pra mim, pra minha história de vida, né? Na época, quando eu tava terminando o mestrado, que eu precisava fazer uma pesquisa, a minha filha tinha uns 8, 7, sei lá, uma coisa assim. E eu sempre fui muito autocrítica, sempre fui muito perfeccionista. Eu tenho uma história, né, que eu internalizei um sentimento de insuficiência muito grande, né? Então, não sou boa o suficiente, nunca tá bom o suficiente. Todo mundo tá lindo, mas eu não tô perfeita ainda, não tá bom o suficiente. É aquela coisa, aquela sensação de olhar pra si, entender que não, tá ok. Mas, nossa, tá anos-luz do que eu... Entende? Isso tem sempre um alvo muito inalcançável, muito maior. E de viver no sistema de alarme, né? Porque se não tá... É aquilo... De repente, a gente, entre 0 e 100, a gente pode ser um 85. Mas na hora que você vê que 85 não é 100, você se sente um 10. Né? Então, é mais ou menos isso. E aí, eu comecei a estudar e a autocompaixão, ela é muito um antídoto, né? Para esse sentimento de inadequação, que vem das nossas histórias, né? Principalmente a nossa história familiar, né? A forma que a gente cresce, o que a gente escuta enquanto a gente cresce, a forma que a gente é comparado, a forma que a gente é educado. Essas estratégias mais antigas de educação muitas vezes produzem isso, aliado a um contexto, né, social e outras coisas que foram acontecendo na minha vida. Meus pais se separaram, eu era muito nova, meu pai foi embora. Então, assim, muitas coisas aconteceram, né, para que eu chegasse nesse lugar. E encontrei na autocompaixão um lugar de cura mesmo. Porque a autocompaixão, ela cura o nosso sistema de apego. Né? E aí, resolvi estudar se a autocompaixão seria um antídoto para a transmissão intergeracional do trauma. Então, porque a gente tende a passar para os nossos filhos. Quando a gente é perfeccionista, quando a gente acha que a gente não é bom o suficiente. Sabendo o que tá passando ou não sabendo o que tá passando, né? Mas que a gente tá passando, a gente tá, né? Porque a gente acaba exigindo demais das crianças. Eu falo só que tem 2 tipos de pessoas, Dri. As que têm consciência que estão passando essas coisas pros filhos e as que não têm. Exato. Não tem as que não estão passando. Exato. E o que a gente faz com isso? Né? E aí eu comecei a estudar a autocompaixão como um antídoto para a transmissão intergeracional do trauma. Eu estudei 256 pares de adolescentes e mães. Uau. E aí, depois disso, eu fiquei tão impactada pelo resultado da pesquisa que eu quis aprofundar ainda mais na compaixão enquanto um recurso terapêutico. E aí existe a TFC,
que é a terapia focada na compaixão. É uma linha terapêutica nova, que alia a neurociência. A gente entende o ser humano como um ser biopsicossocial. Então, para eu tratar o ser humano, eu preciso... A sua integralidade, né? É. Não ficar sendo o médico do corpo, ou o médico da cabeça, ou da alma, mas a totalidade, né? Exato. Então, para eu tratar um paciente, ou para eu, né, enfim, o que eu preciso fazer? Eu preciso que essa pessoa aprenda sobre a própria biologia, por que que você funciona do jeito que você funciona, como que seus neurotransmissores funcionam, como que o seu sistema de alarme funciona, como que a evolução da espécie fez, né, com que a gente tivesse alguns sistemas que respondem aos desafios, né? Não é à toa que todo mundo, quando tá bravo, briga. Existe uma razão. Então, a gente tem que aprender Existem padrões, né? Que a gente traz, né? De ser humano, de ser mamífero. Exatamente. Então, isso é um dos pilares da TFC, né? Que é a nossa biologia, enfim. A psicologia, né? E a parte social, porque a gente também é um produto do meio. Nós somos seres que precisam estar conectados, né? A gente precisa se sentir pertencente, amado. Enfim, então a TFC, ela olha para esses 3 pilares. E como também o social afeta a nossa química cerebral, né? E como essas relações afetam a coisa toda que está por dentro, né? E como às vezes a gente acha que um problema é nosso... E, na verdade, um problema é de uma decisão, é de uma escolha, é de uma mudança que a gente tem que fazer no nosso meio, né? Em onde a gente está, em como a gente está se colocando ali, né? Muito sistêmico, né? É verdade. E aí, a TFC me atraiu muito. Eu estudei muito sobre ela na época da pesquisa. E a pessoa que criou a TFC é um inglês, ele se chama Paul Gilbert. E daí, fui estudar com ele para fazer essa como eu posso falar? Não é uma pós, é um aprofundamento, uma formação. Exato. E aí eu trabalho com isso. Hoje, o que é a Adriana, né? Hoje eu sou psicóloga. Eu trabalho muito... Meu trabalho é muito embasado na TFC e na compaixão. E eu faço as mais variadas coisas. Por exemplo, eu sou professora do INSPER para executivo C-Level. Eu ensino isso para eles. Como eles funcionam, como que o seu cérebro funciona, para que eles consigam ser o melhor. Né? Então, eu trabalho com pais, eu ensino a mesma coisa. Só vai mudando os contextos, né? Em que situações a pessoa vai usar aquilo. Digamos assim, todos os executivos podem ser pais e podem usar nos 2 cenários, nos 2 contextos, né? Mas nem todos os pais são executivos. Então, a gente tem lá algumas especificidades para os executivos que são das relações profissionais, das interações dentro das companhias, imagino eu. Mudam os personagens, muda o contexto. Mas o conflito é muito parecido. Eu tenho um monte de gente que fala assim, Isa, eu nem tenho filho e acompanha as coisas que você fala e faz uma diferença enorme na minha vida. Eu falo, então você entendeu tudo. Porque não é sobre adulto-criança. É sobre seres humanos. Sobre relacionamentos. É sobre relações humanas. É sobre comunicação. É sobre interações. É sobre como um afeta o outro. E como a gente se deixa afetar pelo outro também. Enfim, né? É sobre ser humano. Exatamente. Muito lindo. Gente, eu só perguntei quem é a Adriana Drula. Acho que a gente já teve uma Foi aula. podcast inteiro. Desculpa. Adoro. Adoro. E eu acho que dentro disso, o que a gente quer saber nesses papéis todos, né, que você desempenha nessa segunda encarnação. Vou perguntar da segunda encarnação. Tá, vamos para a segunda. Mentira, pode ser da primeira também. Eu queria saber o que você escolheu de caso para trazer pra gente, né? Que pode ser um caso como mãe, pode ser um caso como terapeuta, como professora, como empreendedora, enfim, como mulher, esposa, qualquer papel desses que você ocupa na vida. Que caso merece ser compartilhado, Adriana? Eu acho que um caso muito legal da gente conversar sobre é um dos casos que eu atendi na clínica com uma mãe. A gente pode chamar de... Ai, não sei. Dá um nome. Júlia. Júlia. Então, da Júlia. Nome fictício, né? Pra gente proteger a pessoa. Sim. Ok. Vamos falar então da Júlia. A Júlia. A Júlia, ela me procurou há algum tempo
Com um problema importante com a filha, um conflito muito grande. A Júlia é uma mulher que vem de um histórico de trauma muito grande, né? Então, foi negligenciada na infância de um jeito muito importante, invisível, né? Aos olhos dos pais, os pais que trabalhavam dia, noite, de madrugada, então muitas lembranças de não ter o que comer, de ficar sozinha em casa, de ninguém levar ao médico, de poder fazer o que quiser e ninguém nunca olhar para colocar um limite, aquela sensação de não ser importante o suficiente para ser objeto de amor e cuidado, né? Então, a Júlia, ela cresce muito autossuficiente, muito fazedora, né? Porque, obviamente, é o que a gente estava falando no início, sobrevivência. Sim, teve que dar conta, né? Mas se sentindo uma pessoa muito rejeitada, se sentindo uma pessoa não digna de amor, cuidado e carinho. Com pouco valor. Exato, com pouco valor, muito desconfiada dos outros, então, né, aquele estilo de apego inseguro, evitativo, então ninguém muito entra no mundo emocional da Júlia, né, elas colocam uma imagem, a imagem dela é muito importante, porque ela tá tentando convencer o outro o tempo inteiro de que ela vale, né, então... Na verdade é porque ela mesma precisa se convencer disso ainda. Exatamente. Então, todas as atitudes e os comportamentos muito voltados aos olhos dos outros, né? Como que os outros me veem. A Júlia tem essa imagem, né? Para ela a imagem é muito importante e para ela como o outro a vê também é muito importante. Ela não consegue estabelecer vínculos muito profundos porque ela não acredita na capacidade do outro de cuidar dela. Né? Então, ela também não vai investir e confiar no outro porque o outro pode abandonar. É meio que aquela coisa, se quem estava ali para fazer isso, enquanto eu era pequenininha e vulnerável, não fez, né? Deixou a desejar, imagina que alguém que não é minha mãe, que não é meu pai, e que talvez, né, quando me vê de verdade, vai ver que eu não tenho tanto valor assim, né? Sim. Então, de duas, uma. Ou eu nem vou me apegar para não sofrer na hora que tiver que desapegar, porque, né, não vai durar a hora que descobrir que eu não tenho esse valor todo que parece, né? Ou não vai fazer. Porque se quem tinha que fazer não fez, imagina que outro estranho vai fazer, né, nesse lugar. E o negócio chega num nível biológico, assim, sabe? Porque, assim, quando a criança é pequena e ela precisa dos pais, ela vai sentir um desconforto gigantesco. Então, cadê o meu pai para me dar comida? Cadê a minha mãe para... olhar para onde eu tô indo, né? Cadê essas pessoas? Eu tô sofrendo, eu preciso de ajuda. Então, a criança sente aquele desconforto, aquela vontade de correr para a figura de apego, né? Aí a figura de apego ou não está, ou está de um jeito meio tosco, então te diminui, ou te dá uma resposta, né? Ou te compara, enfim. Faz algo, né? Ou deixa de fazer, no caso da Júlia, era muito mais negligência, então ela procura e não acha. O que é até pior, né? Às vezes, a negligência pode ser até pior do que aquela pessoa que dá e diminui, porque pelo menos ainda tem uma entrega de energia, uma interação, um olhar, ainda que negativo, mas é louco isso, né? Às vezes, uma comida ruim evita a morte. A inanição causa morte. Veja que loucura, né? Então, às vezes, uma interação inadequada, ruim, ainda pode ser menos pior, não melhor, mas menos pior do que a negligência, do que realmente, né, o estar de corpo presente, mas não ter ali nada para entregar, para direcionar, né? Que coisa louca, né? Sim. E aí, o que acontece? Imagina, né? Então, a criança tá em formação ainda, né? Tem um cérebro que tá a mil formando novas conexões, enfim. E aí, o que acontece é essa situação. Preciso de alguém. Não tenho alguém. Então, eu tenho dor porque eu preciso de alguém. Tenho mais dor porque essa pessoa não tá aqui, ou não vem, ou vem de um jeito tosco. Então, eu preciso e sinto dor. Eu preciso e sinto dor. Essas duas coisas se emparelham, essas duas emoções, né? A necessidade do outro com o medo, a necessidade do outro com a decepção, a necessidade do outro com a frustração. Isso, se a gente repete isso muitas vezes,
Sim. A pessoa aprende, é assim como um cachorrinho. Se eu, toda vez que eu der uma comida pro cachorro, eu badalar um sino, com o tempo ele aprende que badalando o sino ele já saliva. Nham, nham, nham. Exato. Então, a mesma coisa. Se toda vez que eu preciso de ajuda ou de apoio ou de conexão, eu recebo dor, eu aprendo que qualquer conexão igual à dor. Então, às vezes, a pessoa vai para a vida adulta sem a menor noção, porque às vezes você fala para a pessoa, ela fala assim, não, mas eu tive isso, mas eu faço todo o esforço para me conectar. Eu faço todo o esforço para ter boas relações. Mas mesmo assim eu não consigo. Sim. Porque E às vezes em ciclos repetidos, entrando numa relação, tá tudo dando certo, tá ficando bom, agora vai. E sem querer, o negócio desanda. É o corpo. O corpo reage, as emoções. Então, na hora que eu vejo que eu tô me conectando, me dá um frio na barriga. Na hora que eu vejo que eu tô me conectando, eu acendo inconscientemente. Um tanto de alarmes, eu fico hipervigilante. Pera, alguma coisa vai acontecer. Vai dar errado. Aí na hora que aquela pessoa, isso até de um outro paciente minha é muito assim. Então ela quer muito e ela começa a se relacionar. Na hora que o negócio começa a dar certo e ela fica hipervigilante para sinais de abandono, aquela pessoa com quem ela tá se relacionando chegou mais tarde, teve que ficar no trabalho, fez não sei o quê. Aí, ó, evidência. Tá vendo? Evidência. Não falei? Exatamente. Eu disse que ia acontecer. Eu já tava esperando. Eu já sabia. E deixa de atender o telefone, começa a se distanciar. E aí... Profecia autorrealizado, né? Vira também, né? E sabe que dentro da programação neurolinguística, a gente chama isso de âncora, quando você tem o vínculo, né? De duas emoções, igual você falou, né? De a necessidade e a frustração. E isso tudo vai ficando no mesmo lugar. Então, depois, quando eu tenho conexão, conexão é frustração, conexão é dor, conexão é... né? E aí isso vira uma âncora, que é uma conexão neuroassociativa. Lá dentro eu conectei as duas coisas, os dois eventos. E às vezes uma coisa externa gerando uma coisa, um sentir, um estado interno. Então a proximidade gera desconforto, que é essa coisa física que você falou, né? E aí dá um trabalho danado pra gente desfazer, né? Pra gente desprogramar, né? E programar coisas novas neste lugar. Mas ainda bem que é possível, né? Super possível. Ainda bem que é possível. Eu falo que Deus sabia que a gente ia precisar disso. E ele fez a gente com a propriedade da neuroplasticidade, né? Eu falo assim, ele sabia que talvez não ia ser a primeira programação que ia ser boa o suficiente, que ia dar certo pro resto da vida. Então, sabendo disso, ele deixou né? Dá para reprogramar, né? E a neuroplasticidade funciona para tudo. Para isso, né? Então, tudo que a gente começa a repetir com frequência se torna depois o nosso novo. Eu brinco que é como se a gente estivesse construindo estradas, vai. Então, aquele seu comportamento habitual é como se fosse uma estrada de alta velocidade. Se eu tenho o costume de, por exemplo, todo dia que eu acordo, eu passo um café ou eu faço um chá, isso vira quase que automático. Não preciso mais pensar, né, pra fazer isso. Então é uma pista de alta velocidade. Acordei e fechar, né? Enquanto isso que... mesmo. Não é pra você? Enquanto que outras, sei lá, então agora eu quero, antes de fazer o chá, eu quero fazer uma meditação, por exemplo. Então, isso já não é algo automático. É uma estrada de terra, né? Que eu vou ter que fazer milhões... Eu vou ter que fazer esse caminho milhões de vezes. Eu falo, já bota a botina, a capa, pega o facão, porque você vai ter que abrir essa estrada no meio do matagal. Ele não existe, né? Não tem nem a trilhazinha lá ainda não, porque se você nunca fez, não existe esse caminho neural. Sim. Né? É novo. Então, assim, vai lá abrir na mata fechada. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas à medida que você repete, vai virando aquela terra batida, vai virando aquela trilha e daqui a pouco pode até virar uma estradinha pavimentada e, se você seguir firme, uma autoestrada. Uma estrada de alta velocidade. Isso. Né? A gente consegue chegar lá, né? Sem dúvida. E aquela outra que a gente parou de usar, o mato vai tomando. Exatamente. Vai crescendo em cima, né? Então, dá pra mudar, né? Dá. Não é fácil. A gente não pode dizer que é fácil, né? Ou pode? Não é fácil. Não é fácil, né? Não vamos enganar, não precisa enganar ninguém, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas vendendo a mudança de vida, de comportamento, como se fosse mágica, como se fosse fácil. Não é fácil, né? A gente tem que ter, a gente tem que querer, né? E às vezes...
eu até, né, eu gosto de trazer muito a realidade, né? A verdade mesmo. Porque eu acho que a aceitação, ela é muito importante para qualquer processo de mudança. Então, às vezes, quando a gente vai com essa ideia de que não, então se eu repetir isso por 3 meses, porque tem livros que falam isso. Tem, até 21 dias. Até 21 dias, 3 meses, 40 dias, não tem nada disso, gente, isso não existe. Né? Às vezes, por exemplo, os meus automatismos, as minhas estradas de alta velocidade que eu tento desativar, que eu tento usar menos, as que eu não gosto, mas que eu tenho, automatismos que foram criados na minha história, hoje eu consigo me comportar de outras formas, mas não sempre. Sim. Mas você sabe que eu gosto dos dias e dos prazos? E eu te digo por quê. Não necessariamente porque nesse tanto de dias alguma coisa vai mudar na minha cabeça, foi suficiente, porque eu não sei, né? Mas ter a data, ter um prazo, me ajuda. Tipo, então eu tô nessa jornada, né? E de alguma maneira a coisa tá acontecendo lá também, né? Depois eu estabeleço um outro prazo, sabe? Então, do ponto de vista meio que de... executor. Vamos dividir o projeto grande em projetos menorzinhos e aí aquilo fica possível, né? Pra ter uma coisa meio que assim... Pode ser até uma enganadinha, sabe? É um game, você tá gamificando... Isso. Vamos gamificar o processo, né? Porque o jogo faz isso, ele nos engana. Ele nos premia com moeda que não serve pra nada, que você não compra nada, né? É uma enganadinha, mas que nos ajuda a querer, a continuar, né? E aquele 21 dias. Eu consegui por 21 dias, né? Então dá aquela dopaminazinha que vem dessa pequena conquista, que não é a solução de todos os males e tal, mas de alguma maneira é a gente usando o processo de uma forma, né, que nos ajuda a seguir. Sim. Né? O que eu disse, assim, é mais no sentido de pensar que tem esse prazo, que né? esse prazo vai resolver o meu problema de forma definitiva. Sim. Que eu nunca mais vou cair naquilo. Que é aquilo, eu posso... eu acho que tem algumas coisas que funcionam melhor, né? Por exemplo, se você tá aí no ano novo tentando restabelecer uma rotina de exercício físico, gente, claro que é bom você ter um prazo. Sim. Claro que é bom você ter um prazo e, de preferência, um amigo que tá ali na mesma jornada para todo dia comparar notas. Parceiro de responsabilização. Exato. Adoro. Maravilhoso, maravilhoso. Adoro. E funciona mesmo, né? Até porque o compromisso que a gente faz com a gente mesmo é muito mais fácil de negociar, né? O compromisso que a gente faz com o outro é mais difícil. A gente tem alguém me esperando, tem alguém contando tem alguém para dar satisfação, né? Com certeza. Agora, depois dos 21 dias, do 1 mês, dos 2 meses, dos 3 meses, pode ter, sei lá, 1 mês que eu vou deixar de fazer meu exercício porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro? Pode. E aí vai, né? Exato. Então é aí que eu acho que é importante a gente normalizar, porque, por exemplo, quando eu tô falando de autocriticismo, pessoas que se autoatacam, que se sentem, que têm um diálogo interno que é muito cruel, né? Eu posso trabalhar nesse diálogo interno e conseguir fazer isso de uma forma muito linda. Até a hora que eu fizer algo realmente que não foi legal e que me pega num lugar muito importante, que eu morrer de vergonha do meu comportamento e nesse momento eu vou me auto-atacar. E significa que eu não tô fazendo progresso? Não. Graças a Deus, né? Então acho que nesse sentido que eu quis dizer... Maravilhoso, né? Que, assim, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, não vai fazer com que aquilo nunca mais... Mas sim, você consegue construir recursos para lidar com aquilo quando acontecer. É isso, né? Essa consciência é muito, muito maravilhosa, porque assim, não é que a gente, vindo para um caminho de autoconhecimento, né, de autodesenvolvimento, vai deixar de ter problema. Não é isso, não é sobre isso, né? É que a gente vai ter muito mais recursos para lidar com os problemas quando eles aparecerem. Exato. Não é? E, eventualmente, eles diminuem de frequência, eventualmente, eles diminuem de intensidade, apareciam umas coisas começam a diminuir, porque a gente já vai levando a vida de uma outra forma que não vai, né, surgindo alguns problemas que antes surgiam. Mas a gente vai ter problemas. Não existe vida perfeita, não tem como. Não estamos aqui para isso, estamos aqui para aprender, né? Uma vez o Petros era pequenininho, ele foi falar na face da Terra, ele falou na classe da Terra. Falei, gente, como que a pessoa erra acertando, né?
nós estamos na classe da Terra, né? Sim. Nós estamos aqui para aprender. Sim, né? sem dúvida. Então, assim, é isso, é sobre isso, né? Não é deixar de ter problemas e o primeiro problema que aparecer, falar, tá vendo, tá dando errado, tá vendo, não funciona. Não é isso, né? Mas é saber, poxa, veio este problema, estou voltando para aquele padrão e agora eu vejo o que está acontecendo. Só de eu estar percebendo que eu estou voltando para um padrão antigo, eu já evolui muito. Exatamente. Meu nível de consciência já é completamente diferente, porque antes eu ia para aquele padrão, vivia naquele padrão e nem percebia, e não tinha esse olhar de, opa, voltei para um padrão, né? Eu já vivia lá, eu já era só, né? Me confundia com aquilo, achava que aquilo era eu, né? Exatamente, isso é uma coisa que a gente trabalha muito na TFC e com a Júlia especificamente, no sentido porque o que acontece? Quando a pessoa não é que a pessoa chega sem saber que ela tem um padrão, ela sabe que ela tem um padrão e ela morre de vergonha daquilo, porque ela acha que ela é assim. Né? Então, na TFC, a gente faz um diferenciamento. Fala, olha, você age dessa forma. Vamos ver por quê. Então, a gente começa a olhar para a biologia, né? Literalmente. Então, o sistema de alarme. Como que você aprendeu a lidar no sistema... Então, o que é o sistema de alarme, né? O sistema de alarme é um sistema de funcionamento humano que vai afetar as suas emoções, a sua forma de pensar. No sistema de alarme, você não pensa como nos outros sistemas. Sim. Muito mais reage do que age refletindo, né? Então, exato. Então, no sistema de alarme, as suas emoções são raiva, medo, aversão, ansiedade, né? Preocupação. Isso é sistema de alarme. Quando a gente se sente atacado ou inferior, isso é sistema de alarme. Como que a gente pensa? O nosso pensamento sempre se volta para ameaça. Sim. Para aquilo que pode dar errado, para o que o outro pode ter pensado sobre mim, para aquela mãe do parquinho que viu eu fazendo aquilo com meu filho e agora vai contar para todo mundo, para aquilo que eu fiz que não foi legal, que eu tô morrendo de vergonha, ou como essa pessoa pode me abandonar, né? Então, são pensamentos de ameaça. O pensamento, no sistema de alarme, ele sempre tá... o conteúdo do pensamento é sempre aquilo que te assusta. Sim. Né? Então, as suas ações vão ser de fuga, de luta, né? Que a gente sabe. Então, ou eu brigo com o outro, eu brigo comigo mesmo, eu ponho a culpa em alguém, então eu fujo, eu me desresponsabilizo, né? A gente tem vergonha, a gente quer se esconder às vezes a gente paralisa. Às vezes o congelamento, né? Às vezes a gente se submete. Depois que sai da situação, pensa 252 respostas que poderia ter dado, mas na hora... Uma reação animal, né, dos mamíferos no sistema de alarme, que a gente muito pouco fala sobre ela, mas que é muito importante, é a submissão. Sim. Né? Você vê na selva, sei lá, 2 mamíferos brigando, vamos dizer, 2 cachorros, e um é muito maior do que o outro. Eventualmente, esse menor, ele vira de barriguinha para cima e mostra a barriga, né, pro agressor. No sentido de que eu não te ofereço perigo. Tá bom. Ok. Para, né? E o ser humano também faz isso. Como que a gente faz isso? A gente se submete ao mais poderoso. Abusos, violências, né? Padrões sociais que não me fazem feliz, mas eu tô aqui... Pensa, por exemplo, né, naquela história lá da minha vida no início. Né, eu vivendo uma vida muito orientada aos padrões, porque, no fundo, no sistema de ameaça, me sentindo ameaçada, me sentindo, talvez, inadequada, insuficiente, com medo, tentando sobreviver, eu me submeto às leis sociais, eu me submeto àquilo que o outro quer pra mim. Sim. Eu procuro a receita do outro pra minha própria vida. Quando a gente está falando de filhos, muitas vezes eu olho para o externo para achar o que será que meu filho pode estar sentindo. Em vez de eu olhar para o meu filho, eu olho para o filho da vizinha. Ou eu olho para alguém... Às vezes até para o especialista, para o pediatra, e não escuta a criança que já fala. Às vezes, né? Quantas vezes as orientações que eu acabo trazendo são... Você já perguntou?
para a criança. Também. Quantas vezes, também. assim, né? Você tá perguntando a minha opinião sobre essa situação. Você sabe a opinião da sua criança? Então, antes de ouvir a minha, pergunta para ela, depois a gente conversa, sabe? Porque a sua criança já fala, a sua criança já sabe muito, né? E quem está envolvida diretamente nessa situação é ela. Então, a primeira perspectiva que a gente tem que ter é a dela. Sim. Depois a gente pode considerar do especialista, do pediatra, talvez, eventualmente, mas não passando por cima, né? Daquela que é a principal envolvida, né? Não, e outra, não desqualificando a sua capacidade própria, de né? descobrir o que o seu filho sente, porque nós, seres humanos, somos desenhados para isso. Isso. Né? A gente tem neurônio espelho, então a gente é desenhado para ser empático. Sim. Então, se você se conectar com uma pessoa, né, com qualquer pessoa em sofrimento, você consegue entender dentro de você, até no seu corpo, Sim. o que aquela pessoa sente. Chama rapport. Não é? Isso se chama rapport. E a gente foi treinado para fazer isso. E a gente se perdeu da gente, não é? É. E a gente tá tão para fora, mas tão para fora, né? E as telas têm nos chamado cada vez mais para fora, né? Que a hora que a gente precisa se conectar, voltar um pouquinho para o nosso sentir, conectar com o sentir do outro, às vezes isso é um caminho longo. Eu falo quando eu descobri a empatia cognitiva. Eu precisei estudar sobre a criança para conseguir me colocar no lugar dela. Porque eu já estava tão afastada do meu sentir, dos meus instintos. Ah, não, o instinto materno dá conta. Que instinto? Esses dias eu escutei uma pediatra que eu amo falando assim, não, a mãe sabe porque a criança está chorando. Eu falei, que mãe? Porque eu não sabia. Por mais que eu tentasse. Então, eu estava desconectada. Sim, desconectada. de você, então, né? De mim. Então, o estudo, essa busca, né, que algumas pessoas falam, larga os livros e vai sentir. Eu precisei dos livros para sentir. Para voltar a sentir. A empatia cognitiva. Eu acho que eu precisei dos livros para eu aprender que eu precisava sentir. Porque, assim, olha isso. Eu poderia sentir antes, mas talvez sentir, para mim, nunca foi uma coisa muito segura de se fazer. Sentir, para mim, significava sentir coisas muito grandes, sem o acolhimento que talvez eu precisasse ter tido. Então, eu me distanciei do sentir por muitos anos. Me tornei muito analítica. Melhor não, né? Me tornei muito analítica, resolvedora, resolvo qualquer problema. Tenho doutorado em resolução de problema, né? Quando eu resolvo problema, eu me sinto bem, porque é como se, assim, existem muitas ameaças no mundo e eu tô dando conta delas, né? Sentir, não. Sentir, não. É muito inseguro, né? Porque... Eu não sei o que fazer com isso, né? Exato. Ninguém nunca me ensinou a sentir. Ninguém nunca esteve comigo quando eu senti... O que faz agora, né? Lembra do emparelhamento? Quando eu senti um buraco. Porque não tinha ninguém me apoiando. Então, é aquela coisa de sem fundo mesmo. Sim. Então, eu acho que eu precisei, assim como você, não sei se essa é um pouco dessa história, mas a minha é assim. Eu me desconectei dos sentimentos para sobreviver. Sim. E aí, porque eu tive filhos, eu fui estudar a coisa da saúde emocional, a coisa da saúde mental, porque eu queria algo para eles diferente. Sim. E descobri que para eu dar isso para eles, eu precisava me curar. O que significava sentir. Inclusive, sentir o que foi feito comigo lá atrás. Sim. Eu falo que filho é a nossa segunda chance. Sem dúvida. É a segunda chance. A primeira a gente teve, foi do jeito que foi. Aí, quando vem o filho, você tem a segunda, que você vai repassar aquela história. De alguma maneira. Eu falo que, assim, tem coisas que são marcas, né? Que são tão doloridas que a gente não quer voltar atrás e não quer já passou, olhar. Né? Ficou lá atrás, né? A gente jamais faria isso. A não ser por um filho. É isso. Por nós mesmos, a gente não faria. Deixa pra lá. Tô ali na montanha-russa da rodinha, do ratinho, no mercado financeiro, vamos. Mas pela minha filha, pelo meu filho, Sim.
Eu faria. Eu falo que a gente vai botando as coisas para debaixo do tapete, né? Vai botando e vai na rodinha do hamster, mercado financeiro, vida louca, trabalhando, e vai botando as coisas embaixo do tapete. Isso aqui eu vou viver com isso mesmo, isso aqui eu vou conviver, isso aqui ficou lá atrás, né? Faz tanto tempo, já dou conta, isso aqui pronto, isso aqui eu não falo mais, não olho na cara e pronto, e sobrevivo, isso aqui. Aí chega a criança, não é que ela vai tirando debaixo do tapete, ela tira o tapete. Fala, então assim, e aí? Porque isso aqui tá afetando aqui. Uhum. E aí, como é que você vai lidar com isso? Exatamente. Né? É interessante. Exatamente. Mas e Júlia? Então, como continuou? Foi exatamente essa história da Júlia. Então, a Júlia tinha toda essa sujeira debaixo do tapete, que a filha... Não é exclusividade da Júlia. Não é. Cada um tem seu tapete. Exato. E a filha levantou isso, tirou esse tapete, mas assim, sem dó nem piedade, né? Tem uns que vêm assim, né? Essa menina foi, sem dó nem piedade. Então, era uma menina que se sentia muito inferior, inadequada, assim como a Júlia. Por quê? Imagina, então a Júlia tá apontando, né? Se é essa pessoa que tá muito preocupada com fora, com ser a mãe X, com que as pessoas pensem que ela é boa, sendo que ela desconfia da capacidade dela, ela se considera uma pessoa má, né? Então, a filha também passa a ser desse mesmo jeito, porque a comunicação da Júlia com a filha é uma comunicação que comunica para a filha que ela não é boa o suficiente. Sim. Né? E até assim, se você parar para pensar, né? Vem uma filha com a seguinte busca: como é ser humano? Como é ser mulher? Como é ser gente? E aí a referência dela de ser humano, de ser mulher e de ser gente, se sente inadequada. Se sente inferior. Então, ela aprende que é assim que é ser gente. É assim que é ser humano. É assim que é ser mulher. Né? É quase que uma absorção, né? De uma coisa meio que, né? Osmótica. Você absorve como é ser. Porque, na verdade, tem uma linha que diz a educação é antropofágica. A gente absorve o modelo. A gente come, a gente se alimenta do modelo, né? E por isso que eu digo que a gente tem um pai e uma mãe pequenininho dentro da gente, né? Porque a gente botou eles aqui dentro e eles são o nosso modelo, a nossa referência de como é ser gente, de como é ser humano, de como é ser pessoa, né? Sabe que tem um quadro, eu esqueci o artista, mas que é uma mãe segurando um bebê, só que os rostos são trocados. Uau! É a mãe... No rosto da criança, a mãe e o adulto é o rosto do bebê. Porque é um pouco isso, né? É muito isso. E aí, nesse caso, a criança tinha já internalizado esse sentimento de insuficiência, de ser má. Então, era uma criança muito agressiva, muito violenta. Era uma criança que não respeitava as pessoas, nem os ambientes, nem os amigos. Querendo causar. Maldosa. Já chegou na linha da maldade. Não querendo... né, a intenção, talvez ela agindo de forma má, ela estava comunicando para o mundo que ela estava se sentindo má, né, se sentindo ruim, sentindo que ela não era boa. Sim, expressando o que ela estava sentindo por dentro. Né? Exato. Que no fundo não é que ela era má, mas ela tinha uma dor gigantesca. Sim. E assim, esses dias atrás eu tive com uma pessoa que me falou sobre isso. Eu já tive uma fase da minha vida que eu era mal. Que eu fazia maldades, que eu fazia malvadeza. Aí ele ficou esperando a cara de susto pra mim, assim, né? Da minha reação, né? Falei, cara, não é que você era mal. Você tinha tanta dor e tanto sofrimento e tanta violência por dentro que era isso que saía. Claro. Tanto que você não continua. Porque mudou. Quando você conseguiu mudar o que ia por dentro, também mudou a sua atitude para fora, não é? A tal do ditado, né? A boca fala do que o coração tá cheio. O corpo faz do que vai dentro. Né? Não é tão sem fundamento. Eu falo, olha para os clichês, olha para os ditados, olha para a sabedoria popular. Porque, gente, tem alguma coisa de verdade, algumas vezes escondidas ali. Sem né? dúvida. Então, é o que transborda. É como eu me vejo, é como eu coloco para o mundo. E aí também fica muito claro aquelas mudanças bruscas de comportamento quando a mãe chega. Sabe? Uma criança que estava tudo bem, funcionando bem, a mãe chegou, virou otasmania. Eu tenho um caso desse, sabe? Que a mãe, na sala do profissional de atendimento, tava lá, o menino esperando na sala de espera com a secretária, tudo tranquilo, tudo certo.
A mãe voltou, o menino começou... Terrível. Por quê? Porque a mãe dizia isso sobre ele. A mãe tinha essa expectativa sobre ele. A mãe tinha essa crença sobre ele. Ele é terrível. Então, quando a mãe tá, eu sou terrível. Já vi mais outra, que chega a ser incrível, assim, inacreditável. A mãe apoiava a decisão da filha de ser vegetariana. Aí, quando a mãe olhou dos pedidos da escola, que a filha podia pedir sozinha e comer sem a mãe, tinha pastel de carne, tinha não sei o que com frango, tinha não sei o que. E a mãe falou, não entendi. Aí eu falei, sim, ela tá atendendo a sua expectativa. No afã de validá-la, você, na verdade, empurrou-a para essa identidade que agora ela sente que é uma expectativa tua. Então, com você, ela é vegetariana. Olha como é incrível, né? As nossas expectativas sobre as crianças faz com que elas tenham essa visão sobre elas e, às vezes, vinculada à nossa presença. É muito incrível, né? E como a gente precisa saber disso, né? Pra gente libertar, né? Exato. As nossas crianças. Acho que muito dessa coisa de construir a ideia de que você tem valor porque você é vegetariano. Então, a criança vira vegetariana e eu começo a contar pra todo mundo. Nossa, ela é vegetariana. Olha como ela Olha que linda vegetariana. Olha, né? Então, começa a elogiar muito. E ainda diz assim, e não partiu de mim, partiu dela. Coitada da menina, como que ela anuncia que ela quer uma coxinha? Não vai. Né? Não vai. Né? Então, interessante. Essa comunicação... E essa mãe, uma pessoa incrível, tá? Super consciente, super maravilhosa, que não percebeu que estava rolando isso aí. Foi lindo. A hora que a gente destravou ali, né? Você percebe que é com você? Você percebe que existe um valor nisso, um olhar diferenciado e que ela então sente que isso é aprovado da tua parte e a menina com problema de crescimento. Tá? É muito curioso. A mãe querendo que ela comesse carne. No consciente, a mãe queria que ela comesse. Olha só, para você entender como a coisa é linda, né? De construção complexa ali. Mas na hora que a mãe compreende, que então tinha um inconsciente apoio àquilo, uma leitura da criança que a mãe valorizava aquilo, e vai, é isso? Soltei. Pronto. Tudo se encaixa. Né? Maravilha. É muito lindo, né? Por isso que eu gosto, meu Deus, de aprender, de estudar, de saber o que está acontecendo, sabe? Tem gente que fala, ignorância é uma bênção. Não, é uma desgraça. É uma desgraça, porque a gente vai indo pro inferno e nem sabe. Pelo menos saber que tá indo pro inferno te dá a chance de fazer alguma coisa diferente, quem sabe? Né? Total. Exatamente isso. É por aí. E a Júlia teve uma virada de chave? Ela teve várias viradas de chave. Um processo super longo, né? E muito profundo, porque é um processo de olhar para aquilo que tinha acontecido com ela, do próprio sentimento de inferioridade que ela tinha, e como isso se espelhava no comportamento da filha, e como porque ela não sabia como lidar com essa menina. Então, a menina estava ali causando. E ela ia e brigava com a menina de um jeito muito autoritário, em que diminuía a menina, envergonhava, porque a vovó não quer mais saber de você, porque os seus amigos... Então, os amigos realmente começaram a falar, né, dela na escola, as mães não querendo que brincassem com ela. Então, o entorno... Sim, que ficou violenta, né? Ameaçava mesmo a geral. Exato. Então, foi muito difícil para essa mãe, porque na hora que ela via, ela estava de novo... se comportando de um jeito que fortalecia essa crença. Ciclo vicioso, né? Porque assim, a menina tava ruim porque recebia violência. Aí a mãe dava mais violência porque ela tava ruim. Exatamente. E aí aquilo vai como que você sai retroalimentando. Exato. Então passou... E também era o que o povo esperava em volta, né? Porque se a menina sendo ruim, a mãe não dá uma dura... Sim. Como? Sim, né? Como que fala pra escola, pra avó, pros amigos que estão vendo a menina ser ruim, que eu não vou dar uma dura nela, né? Sim. Então ainda tem essa cobrança da sociedade de ser dura. Exato. E aí eu acho que, assim, muito do trabalho, né? E é óbvio, não dá pra fazer um resumo de tudo que a gente fez, mas uma das coisas muito importantes nesse trabalho é a gente aprender a diferença, né? Entre você corrigir de uma forma... que é uma forma autoritária, que é uma forma que diminui a criança e que é isso, né, que contribui para esse ciclo, ou corrigir de uma forma compassiva, né? O que é uma correção compassiva? Como eu faço isso comigo? Porque ela estava o tempo inteiro
agindo de formas também que ela não estava orgulhosa, né? Sim. E ela, enquanto ela se chicoteava por isso, então ela fez alguma coisa, se chicoteava por isso, ela, de novo, entrava no sistema de alarme. Sim. No sistema de alarme, o que ela fazia? Brigava mais com a menina, brigava mais com ela, saíam as duas se sentindo pior sobre elas mesmas, né? Então, a correção compassiva, ela passa pela capacidade de você entender, ok, cometi um erro. Então, quer dizer, essa ação não foi legal. Não sou eu que não sou legal. É a ação. Isso é muito diferente. Separar o comportamento da gente, né? Eu não sou o meu comportamento. Exatamente. Então, cometi um erro. Isso não foi legal. Mas veja a minha história. De onde eu venho. Olha as formas, né, que eu tive que aprender a ser para sobreviver. Para chegar aqui, né? Olha tudo que eu já passei. Olha a situação que tá realmente o comportamento da minha filha. Né? Então, olha a nossa biologia, que o sistema de alarme ele é muito rápido. Né? Então, como eu posso me acolher diante desse erro? Né? Sim. Entendendo que tá difícil Tipo assim, pra ó, chuchu. Foi errado, foi. Mas foi legitimamente errado. Tem um monte de coisas que sustentam eu ter cometido esse erro. Então, assim, respira, né? Dá um abraço apertado em você mesmo, né? Do tipo, calma, né? Tenha paciência com você também. Agora você já tá vendo isso tudo, né? Você tá vendo que foi errado. Então, calma. Exato. Né? E aí, nessa hora, né, que a gente consegue se conectar, então, eu realmente, eu brinco assim, a gente não acorda escolhendo errar. Hoje eu vou dar uma erradinha com a minha filha. Pegar um cardápio aqui de ações para o mau comportamento. Já sei, vou fazer essa aqui. Chamar a menina de estúpida, dizer que ela vai ser um fracasso na vida, gostei. Dizer que ela vai ficar sozinha para todo sempre. A gente não faz e vou marcar isso. A vida dela para sempre. Né? Vou criar um trauma que ela vai lembrar por todo o resto da vida. A gente não escolhe, né? Isso simplesmente acontece. Sim. Né? E é difícil realmente superar isso. Sim. Então, quando a gente entende, inclusive, as dores que nos levaram a reagir desse jeito e a gente se abraça, se acolhe, né? A gente sai do sistema de alarme. Sim. Porque os mamíferos... E isso é ser adulto, né, Adriana? Vamos falar a verdade, porque quando a gente entende tudo isso e acredita que ainda precisa do outro para nos abraçar, para nos acolher, para nos afirmar... Vai dar certo isso não. A gente ainda está num lugar infantil. Quando a gente consegue olhar para tudo isso e ter a autocompaixão, claro que se a gente consegue ter no outro também uma relação compassiva, maravilhoso, incrível. Mas a gente não precisa depender do outro mais, porque o que diferencia um ser imaturo de um ser maduro é exatamente isso. O ser maduro é autônomo. Ele Até não porque... precisa mais do outro para viver, né? Para ser suficiente, né? Até porque eu acho que, assim, a nossa chance de ter relacionamentos compassivos em que a pessoa te acolha, elas são muito maiores quando você começa a fazer isso por você mesmo. Sim. Né? Porque quando você é muito duro e crítico e autoritário e abusivo com você, né? Você naturaliza, você espera que o outro seja, porque no fundo você carrega um sentimento de insuficiência, que é isso que você merece, né? Que é isso que você merece. Esse tipo de tratamento, né? Exato. É tipo assim, inevitável que isso aconteça comigo. E até energeticamente a gente atrai, né? Sim. Sim. Então, a gente trabalhou muito isso, né? Então, dela conseguir se acolher, sair do sistema de alarme. Isso é bem importante, porque até biologicamente falando, você pega um cachorrinho, o cachorro tá com medo, fogos de artifício, teve Réveillon, cachorro... Fogo de artifício, cachorro... O que a gente faz? Você grita com o cachorro, para de ficar com medo, cachorro! Coitado. Não vai dar certo. Piora a situação. Você pega o cachorrinho no colo. Abraça, bota ele no lugar seguro, ele tremendo, e você tentando conter ali o corpinho para ele se sentir mais, né, protegido. Exato. Né? Aí ele para. Né? Essa é a chance dele parar. Então, com qualquer mamífero funciona da mesma forma. Se a gente tá no nosso sistema de alarme sem saber como agir, com uma criança que tá gritando, com uma coisa, um caos, a gente precisa ser para nós esse dono desse cachorrinho, né? Sim. De trazer e de se acalmar. E aí a gente consegue sair do sistema de alarme. Tem até
estudos que mostram que fora do sistema de alarme, nesse sistema onde a gente se sente seguro e conectado, o nosso cérebro funciona de um jeito diferente. A gente tem muito mais neocórtex, atividade neocortical. Sim. Né? Então, eu consigo pensar... O que significa? Sim. Significa que eu consigo pensar com clareza. Volta a pensar, né? Volta a pensar de verdade. Não só aqueles pensamentos reflexos de fuga, de luta, de sair daquela situação. Mas pensar de verdade. Né? E aí ela consegue... O que a Júlia conseguiu começar a fazer? Eu tenho uma situação de emergência, eu me retiro. Emergência não, de alarme, eu me retiro. A não ser que tenha alguém morrendo, seja uma emergência, senão eu me retiro. Respiro, eu me cuido, eu me acalmo. Acesso um estado de recursos. Exato. Né? E depois disso, eu sento junto com a minha filha para conversar de um lugar de parceria. Isso. Né? Um lugar de que a gente tá junto. Sim. Em que eu posso acolher o que ela sente. Poxa, realmente eu entendo que você se sentiu desconectado. Seus amigos estão falando de você, isso não é legal. Sim. Se isso fosse em mim, eu também estaria... Inclusive, isso aconteceu comigo quando eu era pequena. E como doeu. Eu sei como é difícil. Tamo junto. Contra esse desafio. Não eu contra você. Exato. Você né? precisa chorar, vem aqui me dar um abraço. Vamos pensar juntas Como formas. é que nós vamos resolver isso? O que você acha? Eu acho que eu posso fazer não sei o quê. Será que essa é melhor? E se a gente fizesse... Vamos pensar time. Isso. Né? Então, quando ela fez esse movimento, que elas começaram a ser mais time, o que aconteceu com a filha? A filha começou a se sentir amada. Pertencente, valorizada. Exato. Deixou de desempenhar o papel da menina má. Sim. Né? Porque ela não estava... sendo mais colocada neste lugar também, pela mãe, né? Exato. Ela tinha uma conexão e uma parceria, um sentimento de valor. Veja só, a mãe, a menina má. Estamos contra, não é? E a mãe, inconscientemente, colocava a menina no lugar de menina má. Quando você traz essa construção e a mãe coloca a menina aqui, você não é uma menina má, você é uma menina junto comigo, que nós temos um desafio para resolver, nós somos uma parceria, nós somos um time, e nós vamos resolver essa maldade aqui que aconteceu. Que, inclusive, já fiz umas coisas parecidas, já passei por algumas coisas. Tamo junto, eu te entendo. Sim. Você não é anormal, você não é malvada, você é imatura. E eu que sou a madura dessa história, vamos junto ver como é que nós resolvemos isso aqui, né? E aí muda tudo, muda a dinâmica completamente. Porque essa aqui agora vai achar um jeito de funcionar nesse lugar. Ela ainda vai cometer muita maldade, porque, de novo, ela vai, lembra do caminho neural? Ela vai ter que construir todo um caminho neural da identidade de boa, de parceira, né? De tamo junto. Sim. Mas o caminho acontece. E como a criança é criança, a plasticidade está ainda muito mais maravilhosa ali, a mudança é bem mais rápida. Total. Não é? Total. É incrível, Total. Muito mais fácil. Que legal. Você sabe que uma vez, meu filho... Foi durante a pandemia, eu acho. Eles estavam brincando na piscina. Meu filho e minha filha, eles têm 5 anos de diferença. Ele tem 7. Na época, ele devia ter 3. E ela devia ter 8. Uma coisa assim. Eles estavam brincando. Aquele sábado, eu lá, tomando um sol. E aí, eu escuto um grito de morte. Ai, meu Deus. Eu falei... Jesus. Falei, alguém morreu. Era da minha filha o grito. E aí eu fui pra piscina leoa. Pânico, né? Eu fui pra matar o assassino. Sim. Né? Porque um grito de... O assassino era o meu filho. fui com a fúria. E enquanto eu tava caminhando pra piscina com fúria, eu percebi que eu estava em fúria. Eu só decidi uma coisa. Eu vou sentar e colocar o pé dentro da piscina. Nada além disso. Então, eu me aproximei, sentei o pé, pus pra dentro da piscina, não fiz mais nada além disso. Dentro, eu queria matar. Eu não sabia o que ele tinha feito, mas eu sabia que era ele, porque ele tava no cantinho da piscina, assim, morrendo de vergonha, assim, ó. Tipo assim, mandei mal mesmo. Tipo... Peguei pesado. Tô ferrado. Deu ruim. E assim, no cantinho da piscina, olhando pro chão, assim, sabe? Você via que ele tinha culpa, minha filha. Saiu, entrou em casa, pisando fundo e chorando. Falei, cara, foi grave. E tô lá com as minhas perninhas na piscina.
Mato, não mato, mato, não mato, mato, não mato, mato, não mato. Como que eu mato? Mato, não mato, não posso matar, mas o que que eu faço? Ir lá com o pezinho. E aí eu comecei a olhar pra ele, pra ver, não sei se eu tava planejando um afogamento, eu comecei a olhar pra ele, pra ver o que que eu ia fazer, eu tava bem brava. Comecei a olhar pra ele, no que eu olhei pra ele tava assim. Eu fui olhando pra aquela posição, falei, meu Deus, tadinho, ele tá morrendo de vergonha. Ele quer chorar, ele tá engasgado. E eu comecei a me conectar com o que ele tava sentindo. E aí a minha primeira frase foi, filho, você tá engasgado, você tá com vergonha. Você tá muito chateado, mamãe tá vendo que você tá chateado. Ele não esperava isso. Com certeza. Né? Aí eu falei, mamãe tá vendo que você tá muito chateado. Aí ele fez assim. Aí eu falei, o que que aconteceu? Você quer me falar? Aí ele não queria me falar, né? Só fez assim com a cabeça. Eu falei, então eu posso te dar um abraço? Aí ele falou, pode. Aí eu fui, cheguei, abracei, ele chorou. Chorou. Chorou, 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 chorou. Parou de chorar. Quando ele parou de chorar, aí eu pus ele no meu colo. Falei, filho, o que que aconteceu? Ah, mamãe, a Kiara tava no meu lugar da piscina e aí ela precisava sair. Ela não queria sair, eu mordi ela. Aí eu falei, nossa, entendi. Você queria que ela saísse, ela não saiu, você mordeu. Mas o que que você acha? Eu acho que eu machuquei muito a Kiara, eu não deveria ter feito isso. Falei, o que que você acha que você poderia ter feito, Teteu? Aí eu tinha que ter te chamado, porque ela não ia sair mesmo. Então eu tinha que ter te chamado. Ou, sei lá, feito outra coisa, saído da piscina, né? Aí eu falei, filho, também acho. E como que a gente, né, o que que a gente pode fazer? Você acha que machucou muito a Kiara? Mas mamãe, a menina tava fazendo uns pastéis. A nossa ajudante, né, ela tá fazendo uns pastéis, eu já sei, eu vou pegar os pastéis, vou levar pra Kiara, vou pegar um creme, e ele tinha 3 anos. E vou passar aonde doeu e machucou. Então ele cuidou, ele deu passo. Então quer dizer, o reparo, né? Ele fez a reparação, lidou com a consequência do que ele fez, já pensou novas alternativas para o futuro ser diferente. E eu falei pra ele, falei, filho, você lembra? Porque quando ele tava bem chateado com vergonha, eu falei, filho, você lembra quando a mamãe, a gente, né, tinha ido viajar, a gente tava atrasado, eu gritei com todo mundo, eu causei. Falei, causei, joguei o diploma fora. Adoro. Causei. Falei, você lembra aquele dia que a gente foi viajar e que a mamãe causou, que ela gritou, que todo mundo chorou? Você lembra aquele dia? Ele falou, lembro. Eu falei, então, às vezes, quando a gente tá se sentindo nervoso, como você tava agora, a gente acaba machucando as pessoas sem querer. Né? Então, acho que isso também ajuda que a criança normalize. Ai, pronto, não sou um monstro, né, cara? Tive uma atitude monstruosa, mas eu não sou um monstro, né? Exato. O problema não sou eu, o problema é a ação. Isso acontece e a gente vai agora reparar e ver e criar novas alternativas para que não aconteça novamente, né? Isso que, dentro da disciplina do equilíbrio, e por isso essa palavra equilíbrio, é o que a gente traz no sentido de, se a criança faz uma coisa dessa e tá nem aí, a gente precisa pôr peso. Porque se ela não tá nem aí, ela teve uma atitude monstruosa, peraí. Se eu aliviar também, aí... Claro. Posso fazer sempre. Vira recorrente. E aí é lugar comum. Se a criança faz isso tudo e já está com o peso suficiente pela própria ação, já caiu em si, já deu, já percebeu na hora, já como ele estava ali, né? Se a gente ainda chuta, se a gente ainda esmaga, às vezes a gente acaba com os recursos, com a autoestima, com a construção de identidade da criança. Então, eu já tô vendo que ele tá nesse lugar, eu alivio. Equilíbrio, não tanto. O suficiente, né? Que é tão desafiador encontrar essa medida, né? Mas é isso, o equilíbrio é nesse lugar, é de entender, olhar a situação como você fez, né? Olhar a situação, perceber o que essa situação precisa para se equilibrar, para ficar bem, para resolver, né? Sim. E do ponto de vista de educação mesmo, né? O que eu preciso trabalhar com esses meninos, né? Sobre isso. É muito lindo. E você me lembra muito Viktor Frankl quando você faz isso. Naquele tempo que você espera antes de agir, bota os pés na piscina, mato no mato, que eu amei, né? Mato no mato, como que eu mato? Como que eu mato? Né? Eu amei isso. Nesse lugar tá a liberdade. Se você age no piloto automático, você está refém do seu temperamento, da sua história de vida, de todas as suas dores, de todo o seu...
né? Sistema de alarme, né? Sistema de alarme. Eu acho que assim, cada um Se tem você- uma forma de reagir no sistema de alarme. Tem gente que luta, que briga, tem gente que foge, que negligencia, finge que não é nada, tem gente que Congela, que trava. congela. Cada um tem uma forma específica de agir no Sim. sistema de alarme. Mas uma vez que você tá ansioso, com raiva, nervoso, se sentindo atacado, naturalmente você vai agir. Não vai ser bom. Exato, de um jeito que não é Não produtivo. vai dar bom, né? Essa pausa para sair do sistema de alarme e recursos Isso. para conseguir sair são muito importantes. Por isso né? que às vezes eu falo que a pessoa quer sair de uma ação que não tá legal para uma super legal. Não precisa ser direto o passo. Só não faça nada. Não Se você faça já conseguir nada. não fazer nada, você tá mais da metade do caminho, entendeu? O próximo passo é fazer uma coisa que você se orgulha, né? Sem dúvida, a pausa é imprescindível, assim, até porque, biologicamente falando, né, a gente não faz essa transição de Num estalo, dopamina, né? adrenalina, cortisol Exato. para ocitocina em um minuto. Né? A gente precisa Não. de um tempo Sim. mesmo, né? Falando em pausa e em tempo, é hora da vingança. Adorei! A gente tem um quadro nesse podcast que a gente chama de troca-troca. E é a hora que você faz as Mato no mato. perguntas. E eu respondo. Então, você topa? Topo. Então vem pro lado de cá. Muito difícil, Ai, meu Deus. porque eu não sei onde começar. Acho que tem milhões de perguntas que eu queria te fazer, um monte. Que bom. É bom, é bom. Então, assim, é melhor sobrar do que faltar, né? Sim, sem dúvida. Me conta uma coisa, assim, profissionalmente, qual que foi o seu maior desafio? Uau. Um grande, vai, não precisa ser o maior. Eu acho que o maior desafio profissional... Tem vários lugares que eu posso ir com essa pergunta, sabe? Eu fico aqui, tô escolhendo qual vai ser a resposta, porque eu tive alguns grandes desafios profissionais, né? Sem dúvida nenhuma, foi quando o meu filho chegou e estragou todos os planos de carreira que eu tinha, né? Na época eu estava na HP, de impressoras mesmo, computadores, né? E eu estava envolvida num projeto internacional para trazer um call center de Dublin para São Paulo, que atendia o Banco Barclays. E eu estava envolvida com a equipe Itália. Então, até o momento, era a maior conquista que eu já tinha tido na carreira. E aí eu tinha voltado a tomar anticoncepcional, porque agora eu entrei nisso aqui e não quero estar grávida, mas eu já estava grávida. Ah! Então, eu acho que esse foi o maior BO da minha vida, porque daí eu chorei por estar grávida uns 15 dias. E daí eu tenho a culpa porque eu chorei e o menino estava lá e de alguma maneira eu rejeitei. Então, aí virou um engodo que eu contei pra minha chefe que eu tava grávida, ela ficou feliz. Eu falei, por que você tá feliz? Sabe? Tipo, oi? Então, assim, foi uma mistura ali de emoções e sentimentos e a melhor coisa da vida, ó, junto com um negócio que eu tava perdendo a melhor coisa da vida. Que naquele momento eu era a Isa profissional, não sabia que eu era outra coisa, né? Não sabia que eu era coisas além disso, né? Eu tinha confundido a identidade com o papel, né? Então ali foi acho que foi o maior, assim. Depois teve outros, né? Por exemplo, quando eu trabalhei 10 anos para o Sebrae. Antes, na outra encarnação. Você também tem duas! Tem, antes de ter filho. Depois do seu filho que você se... Na verdade, depois do filho eu trabalhei muito tempo ainda também. Os 10 anos é parte antes, parte depois, né? Tá. Mas eu era instrutora, palestrante, professora, tudo que eu ia compartilhar conteúdo com grupos. E eu sempre amei, nasci para isso, nunca tive dúvida. E por um momento quiseram que eu fosse também consultora. E aí, como consultora, é uma dinâmica completamente diferente, né? O começo, meio e fim da entrega não está na tua mão. Você passa alguma coisa para a galera e daí você tem que acompanhar a galera fazendo aquilo que você passou. E, eventualmente, a galera não faz. Daí o resultado não vem. E daí você... E eu, no afã de ganhar e fazer e acontecer, aceitei um trabalho desse. Adriana, eu cheguei no final do processo, assim, arrasada. Arrasada. As pessoas, o contratante e a empresa que eu fiz a consultoria não estavam arrasados. Estava até ok. Eles estavam até bem com o que a gente tinha chegado no final. Uhum. Mas eu
tava arrasada, do tipo, não me deu prazer, não gostei de fazer isso, não ficou como eu queria, não controlei o resultado, assim, pelo menos um pouco mais, a gente não controla tudo, mas pelo menos numa entrega de palestra, tá na tua mão, né, cara? Tá na tua mão, muito mais do que um processo de consultoria. E eu falei, não vou mais fazer isso na minha vida, não quero, então perdi muito dinheiro, deixei muito dinheiro na mesa, porque eu falei, não nasci para isso. Então, assim, esse especificamente foi um desafio muito ruim, muito grande, e que serviu para eu saber, aqui eu não quero estar, eu não sou boa em todos os lugares, em todas as posições, não me garanto em todos os espaços, nem tudo é para mim, nem tudo é para todo mundo, e tá tudo bem. E como é que você foi para pedagogia? Aí foi o Petrus, aí foi absolutamente o Petrus. O Petrus entrou na minha vida. Eu achei que não ia precisar estudar, achei que eu ia dar conta, era mais um projeto, afinal de contas, já dava conta de tantos projetos, entregava com excelência a maioria deles, né? Era aplaudida por todo mundo, então, mais um projeto na vida, né? Ai, meu Deus. Aí o menino chegou e ele berrava o dia inteiro e a noite inteira, e, tipo, resumidamente por 3 anos. A essa altura, eu já estava ciente de que eu não sabia fazer isso, que eu não dava conta disso. Que esse era um projeto que eu não sabia lidar, resolver, e que só podia ser eu, não tinha como. Nem fazer adaptação em escolinha eu não conseguia, porque ele berrava tanto, ele não estava estável, ele tinha problemas, ele tinha demandas de saúde, ele tinha problema respiratório, ele tinha problemas gástricos, ele tinha... Então, assim, não tinha o que fazer. Era eu. Eu tinha que dar conta daquilo. E eu não tinha as habilidades para dar conta daquilo. E as habilidades que eu tinha desenvolvido para a vida profissional eram péssimas para aquilo. Porque eu tinha desenvolvido velocidade, a criança precisava de lentidão. Sim. Eu tinha desenvolvido antecipação e planejamento e acompanhamento. A criança não tinha planejamento, acompanhamento, era tudo do jeito dele, o jeito que ele queria. Quando eu pensava que ia ser de um jeito, era de outro. Aí eu achava que estava bom, aí estava chorando de novo com febre. Eu não sabia se era febre da vacina, ou se era do dente que estava nascendo, ou se era... Cara, e aí eu descobri que eu não entendia nada daquilo. Então, eu saí de um lugar de não sei, mas acho que sei, e fui para um lugar que eu tenho certeza que eu não sei porra nenhuma. E aí eu comecei a estudar. Então, aquela grande frase que muita gente atribui a mim o tempo inteiro, é preciso estudar para ser pai e mãe, que foi eu mesma que pus isso para o mundo, foi de uma dor muito profunda, assim, sabe? De que quando eu comecei a estudar para ser mãe, eu comecei a resolver um monte de problema. Já tinha passado por vários pediatras e fui eu que resolvi várias questões ali, sabe? Por isso que eu falo que o estudo me jogou para dentro. O estudo me jogou em conexão comigo. A empatia cognitiva, em entender as necessidades de um bebê, de uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? E eu primeiro fiz a psicopedagogia antes da pedagogia, porque como eu já tinha uma graduação, eu fui fazer uma pós, né? E aí foi incrível. E depois eu fiz a pedagogia também. Eu falei, não, pera, a gente precisa, né? Mas também foi uma grande frustração, porque as formações que mais me deram recursos para ser mãe não foram essas. Né? Foi programação neurolinguística, por exemplo, aplicada à infância, que aí a tradução disso para a infância foi eu que fiz, né? Na minha própria vida, e agora eu disponibilizo para as pessoas, né? Mas foi a programação neurolinguística que me trouxe o como fazer. Porque todo mundo fala, tá, né? Gritar, acontece isso na cabeça da criança. Bater não pode por causa disso, já tem a lei da palmada, mas faz como? E a PNL me deu um arsenal de como, sabe? Tem um jeito, tem método, é assim, tem passo a passo, funciona, é respeitoso, é humano, sabe? Então, para mim foi um dos grandes divisores de água. E o outro foi Montessori. Montessori me mostrou que tudo aquilo que eu achava que era educar, na verdade, era muito mais próximo de adestramento. Sim. E que o processo de educação era de dentro para fora. É você desenvolver um novo nível de consciência no ser imaturo sobre alguma coisa, de tal forma que ele queira fazer aquilo que se espera que ele faça. Por consciência. E é dificílimo fazer isso na nossa sociedade, né? Sim, porque as pessoas usam cinto de segurança porque o guarda vai multar, né? A gente até adulto está fazendo adestramento. Sim, a expectativa é gigantesca também, acho, social, né? Cada vez mais cedo que as crianças estejam lendo no jardim, antes do jardim de infância, não é que eles começam a ler?
Você sabe que eu tô tendo uma questão dessa com o meu próprio filho, porque o meu filho, tenho 2, né? Então a minha mais velha é super madura. Ela é mais nova da sala, mas é super à frente, muito interessada, sempre foi. E o meu filho é o oposto. Temperamentos explicam. Oposto. Eu falo que é o TPM. Temperamentos PNL Montessori. Essa que é a minha base, que eu não aprendi nem na pedagogia, nem na psicopedagogia. Né? E temperamentos explicam isso. Pois é, e aí quando eu vejo essa criança que, além de tudo, ele é um dos mais novos da sala, então tá bem na data de corte, imaturo no sentido de não querer se engajar com alguns conteúdos acadêmicos ainda, de estar ali numa postura muito de brincadeira, Sim. de querer aprender muito mais com o corpo, encontrando uma série de dificuldades que, assim, as cobranças externas, né, acho que da sociedade, e de onde você deveria estar, e o que vai acontecer se você não chegar não sei aonde, Sim. e a distância que vai se abrindo do conteúdo que ele acompanha, que os outros já Sim. estão vendo, vai construindo um estigma, né, Sim. e fazendo um prejuízo mesmo na autoestima da criança. Sim. Muito importante, que pra gente, enquanto assim, né, poxa, eu sou psicóloga, eu trabalho com isso, dificílimo pra mim Sim. lidar. E até, de novo, eu volto na palavra mágica do equilíbrio, porque se você simplesmente valida isso e não puxa um pouquinho, pode ser perigoso mesmo, pode ser prejudicial, pode fazer falta. Claro! Né? E se você, de outro lado, empurra para o sistema, você também sabe o massacre que pode ser de identidade, De né? sempre correndo atrás. E de ser, né? Porque eu não posso ser diferente nesse cenário e tudo. Aí a gente entraria num outro podcast, né? Num outro episódio, que é para falar do sistema de educação. Que estamos posto, né? Que está colocado. Sim. Né? E que a gente precisa conviver, e no fim das contas ainda tem o Enem, o vestibular. Não vou entrar. Sim. Agora não. Mas a gente não vai vamos com ter chá. tempo. A gente vai. Vamos fazer outro aqui, porque, né? Sim. Volta sim. pra cá, volta Temos pra cá, muito. volta pra cá. Muito pra trocar. Nossa. Querida, que papo bom. Que delícia. Eu tô amando isso aqui. E aconteceu aquilo que eu falei no começo, viu? Eu já te amo mais. Ai, adorei. Eu só convidei quem eu amo, mas depois no final ainda amo mais, viu? Muito. Que bom, eu também. Coisa gostosa. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é o troféu Estrela Guia, viu? Além de uma luminária. Ok. E nesse caso da Júlia, que você escolheu para compartilhar com a gente, eu te convido a dar o troféu Estrela Guia para alguém que pode estar aqui, que pode ser você, né? Que pode não estar, que pode ter só sido mencionada ou nem ter sido mencionada. Mas nessa história, olhando para essa história da Júlia, para quem você daria o troféu Estrela Guia? Quem foi que iluminou, de alguma maneira, essa história e que trouxe uma mudança, uma virada de chave, um final diferente do começo para essa história? Olha, assim, de primeiro, né, acho que eu poderia pensar de diversas formas, muitas pessoas mereciam o troféu. Sim. Mas a minha intuição, assim, de uma primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o Paul Gilbert. Uau! Porque é o criador da TFC, né, da Terapia Focada na Compaixão, e é quem fez toda a estrutura da terapia, do pensamento, Dessa que nos ferramenta ensina, tão poderosa agora, né? que nos ensina a olhar, né, para nós mesmos com muito mais amor, a entender que a gente é valioso por quem a gente é, defeitos incluídos. Né? Que os nossos defeitos só nos tornam seres humanos, e não inferiores a ninguém, mas iguais aos outros. E se a gente não entende, né, de onde a gente veio, a nossa história, a nossa biologia, eu acho que toda essa costura, porque o Paul, ele não criou nada do nada, nada do zero, novo. Ele simplesmente pegou coisas da psicologia de ponta, com a neurociência, com a biologia, com a neurobiologia, e criou uma linha terapêutica que considerando tudo isso, multidisciplinar. Né? Lindo. Que tem técnicas de muitas outras terapias também. Então, assim, depois que eu conheci a TFC, eu chorei muito.
porque eu entrei em contato com lugares com coisas que eu nem sabia sobre a minha própria vida, assim, que eu nunca tinha interpretado sabe, a minha história de algumas formas. Te atravessou, né? E a Júlia também, né? E através também da TFC eu consegui as ferramentas para conseguir formar essas novas estradas, né, que a gente estava falando ali no início. Então, eu acho que... Então, receba em nome dele. Obrigada. Aqui, ó. Como representante do Paul. Obrigada. Né? O troféu Estrela Guia, em nome dele. Que lindo, maravilhosa. Obrigada. Querida, gratidão, sem limites, por ter vindo, por ter tirado esse tempo pra gente, por tanta entrega. Que Deus te abençoe. Quer deixar a sua mensagem final? Queria te agradecer muito pelo convite. Foi um prazer. Eu sabia que seria incrível. Que bom. Mas foi muito melhor do que a minha expectativa. Ai, que delícia. Muito melhor. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada por tocar tanta gente. Acho que esse trabalho é um trabalho de muita alma, né? De muito propósito, de conseguir, né? Tocar as pessoas para que a gente viva num mundo melhor, para que as mães e os pais consigam ser aquilo que eles querem ser para os filhos e que eles se curem no processo. Então, assim, tô aqui nessa mesma jornada, sei o quanto é especial, sei que você faz de muito coração. Eu queria te agradecer pelo espaço. Que linda. E pela sua energia, pelas mudanças que você já fez e que você vai fazer no mundo, que eu tenho certeza. Vamos junto. E quero estar pertinho. Vamos junto, vamos junto. Obrigada, querida. Obrigado eu. Obrigado demais. Também. Gente, querida, chegou aí essa energia tão boa, deu para sentir? Que conexão, né? Eu adorei. Espero de verdade que você tenha gostado daí também. Coloca nos comentários o que mais chamou sua atenção, o que mexeu com você, aonde pegou. O que ficou em dúvida? Quem mais você quer ver por aqui? E ilumina também a vida de outras mães, de outros pais, de outros adultos que lidam com crianças. Encaminha esse episódio para o pessoal assistir, compartilha nos grupos que você faz parte. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, a gente está sempre aqui. E a disciplina do equilíbrio está disponível para você. Você pode indicar, inclusive, para a sua escola. Tem certificação internacional para equipes, para professores, tem muita coisa linda. E você pode fazer cursos, tem 5 cursos que compõem as 5 pontas da Estrela Guia, para você também iluminar a vida da sua criança da melhor maneira possível, viu? Te espero cada vez mais pertinho, espero você no próximo episódio do nosso podcast Estrela Guia. Um beijo enorme e gratidão sem limites.